Oi pessoal, tudo bem? Hoje nossa aula é sobre depoimento pessoal da parte e também sobre confissão. Confissão vai vir num segundo vídeo. Vou fazer primeiro o vídeo do depoimento pessoal, depois o vídeo da confissão, ok? Depoimento pessoal é uma prova oral. Estamos entrando aí no âmbito das provas orais. Depois, na semana que vem, veremos também a prova testemunhal. Depoimento pessoal. Quem presta o depoimento pessoal é a parte. Autor, réu, terceiros intervenientes, salvo assistente simples, que tem uma situação um pouquinho peculiar, né? Vocês já devem, inclusive, ter visto isso no texto que eu coloquei para vocês. Todos eles podem prestar o depoimento pessoal. Qual que é a ideia do depoimento pessoal? A ideia do depoimento pessoal é que o juiz possa, primeiro, esclarecer-se sobre os fatos da causa, ninguém melhor do que a parte para contar os fatos da causa para o juiz, mas também para provocar a confissão da parte. Daqui a pouquinho nós vamos ver, no outro vídeo, que a confissão implica no reconhecimento de um fato desfavorável à parte. Então, eu confesso um determinado fato que pode me prejudicar. O depoimento pessoal da parte, ou seja, esse ato em que a parte vai diante do juiz para prestar esclarecimento sobre os fatos do processo, tem por objetivo principal, além de esclarecer os fatos, gerar a confissão. Fazer com que a parte confesse determinado fato. E ela pode gerar, daqui a pouquinho vamos ver, inclusive uma confissão ficta. Uma confissão presumida. Nesse sentido, o depoimento pessoal se diferencia de um outro ato muito importante, que é o do interrogatório livre, que vem previsto no artigo 139, inciso 8º do CPC. O que é o interrogatório livre? É uma forma de esclarecimento dos fatos também. E o juiz pode determinar o interrogatório das partes a qualquer tempo. Ele pode agendar uma audiência, marcar essa audiência, chamar as partes para esclarecê-los sobre determinados fatos da causa. Isso entra, inclusive, na ideia de colaboração, né? O dever de esclarecimento, etc., que é anexo, decorre da colaboração. Mas no interrogatório livre não existe a possibilidade de se obter a confissão presumida, de que eu vou falar daqui a pouco. Então, ela é diferente do depoimento pessoal. O depoimento pessoal é um meio de prova, o interrogatório livre não. E é um meio pelo qual a parte comparece perante o juiz para esclarecer os fatos da causa, mas também podendo confessar esses fatos. É claro que o juiz sabe como fazer as perguntas para a parte, né? De modo a possibilitar que essa parte acabe confessando. Essa é a ideia do depoimento pessoal, ok? Tanto as partes podem pedir o depoimento pessoal, quanto o juiz pode determinar de ofício. Só que a parte pede o depoimento pessoal da parte contrária. Então, o autor pede o depoimento pessoal do réu e o réu pede o depoimento pessoal do autor. A própria parte não pode pedir o seu próprio depoimento pessoal. Só a parte contrária que pode fazer esse pedido. E quem presta o depoimento pessoal é a parte pessoalmente. Vejam, é a parte que vai perante o juiz para esclarecer os fatos e eventualmente acabar confessando. Não é possível sequer que um representante da parte faça isso. Então, no caso de pessoas jurídicas ou incapazes, não existe a possibilidade do representante legal prestar o depoimento, ou do presentante, no caso da pessoa jurídica, realizar o depoimento pessoal. É só a parte pessoalmente que pode fazer isso. A jurisprudência, porém, atenua isso. Vocês vão encontrar aí na jurisprudência decisões autorizando o depoimento pessoal do representante da pessoa jurídica, o que não faz qualquer sentido, porque a ideia de depoimento pessoal, inclusive, não se compatibiliza com essa possibilidade, mas na jurisprudência existem previsões nesse sentido, admitindo o depoimento pessoal da pessoa jurídica por meio do seu representante, ok? E na prática nós vemos isso mesmo, né, gente? Eu me lembro de uma situação, de uma audiência no juizado especial civil que eu tinha, e eu me lembro que era um caso de banco, alguma ação contra uma instituição financeira, e o banco pediu, inclusive, para um advogado que trabalhava comigo ir como representante legal para prestar o depoimento pessoal. Vejam que absurdo, né? Sequer era um depoimento de realmente um representante da pessoa jurídica, né? Mas sim alguém que foi constituído só para aquele ato, né? Em alguns casos eu já vi até o preposto, que é constituído só para aquele ato, às vezes um preposto contratado pela empresa, prestar depoimento pessoal. Isso não faz qualquer sentido, né? Não é a parte que está ali perante o juiz para esclarecer esses fatos, tá? Vejam que é diferente de um procurador com poderes específicos levar a confissão da parte até o juiz.
Aí é diferente, ok? Mas aí é a confissão pura e simplesmente, de que nós falaremos daqui a pouco. Não é o depoimento pessoal por meio do qual é possível se extrair a confissão, ok? Então esse fato é bem importante, vocês já devem ter visto isso, porque o texto que eu coloquei para vocês, do professor Sérgio e do professor Marinoni, trata exatamente disso, ok? Como isso funciona, né, pessoal? O depoimento pessoal da parte é prestado numa audiência, na audiência de instrução e julgamento. Depois nós vamos ter uma aula para falar só dessa audiência de instrução e julgamento. Ocorrendo o pedido das partes ou a determinação de ofício pelo juiz, essa parte vai ter que ser intimada para comparecer nesta audiência e prestar o depoimento pessoal. Pode ser objeto de produção antecipada da prova. Então, esse ato solene, essa audiência em que a parte vai ter que comparecer uma vez intimada, pode ser feita no procedimento de produção antecipada da prova sem problema nenhum. O importante é que a parte seja intimada pessoalmente a prestar o depoimento pessoal, então ela tem que ser avisada, intimada pessoalmente de que haverá necessidade do seu depoimento pessoal. Foi agendada uma audiência, ela deve comparecer na audiência no horário, no dia e no local designado para prestar depoimento pessoal, com a ressalva de que, se não comparecer, haverá a confissão ficta. O que é a confissão ficta? A parte que, uma vez intimada para prestar o depoimento pessoal, não comparece, desculpem, ensejará a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar por meio daquele ato, os fatos que a parte contrária alega. Então, a confissão ficta é uma confissão presumida, que acontece em todas as situações em que a parte, uma vez intimada para prestar o depoimento pessoal, não comparece, claro, não comparece não justifica o não comparecimento, aplica-se então a pena de confissão ficta. Só que para isso, na intimação que essa parte recebe, essa consequência tem que estar expressamente prevista. Caso contrário, não será possível aplicar a confissão ficta, ok? Isso é bem importante. Também será aplicada a confissão ficta se o juiz notar que na hora